Muito bom dia a todos, hoje é quarta-feira, dia 20 de janeiro, começando mais um Bom Dia Mercado. Vou falar um pouco dessa Série A italiana, Bundesliga 1, Premier League, Taça da Liga de Portugal, Brasileirão Série A e a Supercopa da Itália. Por termos muitos jogos, eu vou tentar ser um pouco mais rápido, não vou comentar sobre o dia de ontem. Se você quiser um resumo do meu dia de ontem, está no meu Telegram. E conto também com a ajuda de vocês aqui nos comentários, caso eu esqueça de alguma coisa, tá bom? Vou comentar sobre os jogos que eu pretendo buscar oportunidades para os meus métodos e assim a gente vai se organizando. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O primeiro jogo que nós temos é Udinese e Atalanta às 11 horas da manhã. Eu vou separar por liga mesmo para ficar mais fácil. Esse é um jogo isolado da Série A. Essa cotação da Atalanta me agrada muito para buscar um back favorito no primeiro tempo. É o que eu venho buscar aqui. O time da Udinese é muito dependente do Depou, Rodrigo Depou, número 10. É bom verificar na escalação se esse cara está jogando, se ele está escalado ou não. É muito bom verificar isso. A Atalanta não conseguiu vencer o Genoa na última partida, mas vem a 11 jogos sem perder e a Udinese, se eu não me engano, são 7 jogos sem vitória. Então, favoritismo para a Atalanta aqui, mas tomar muito cuidado com os contra-ataques e as bolas aéreas da Udinese. Se a Udinese não estiver conseguindo recuperar a segunda bola e não fazendo transição de contra-ataque, se a Atalanta não estiver tomando bola aérea da Udinese, eu posso ter uma possibilidade de trabalhar um back Atalanta aqui, tá bom? Na Bundesliga 1, nós temos um confronto nivelado por baixo entre Schalke e Colônia, que eu aconselho vocês, ó, meu galo cantando agora, de novo atrasado, que eu aconselho vocês a tomarem muito cuidado. Quando eu tenho um confronto nivelado por baixo dessa forma, eu prefiro não me expor no match odds e eu prefiro trabalhar no mercado de gols, tá? É o que eu chamo de jogo do desespero, né? Jogo da confusão. Então eu prefiro muito mais trabalhar o jogo buscando oportunidade para gols e não buscando match odds, porque eu não posso confiar tanto nessas duas equipes. São duas equipes que estão disputando para não cair ou no máximo pegar uma relegation. Então toma bastante cuidado se for se expor aqui no match odds, porque é muito difícil confiar, tá? O Schalke, apesar de ter vencido contra o Hoffenheim, foi a primeira vitória e faz uns 2 jogos já. O Colônia já liderou características de bolas aéreas na Bundesliga e hoje em dia já não vem fazendo muita coisa. Então, jogo para gols se pintar a oportunidade dentro do jogo, beleza? Arminia e Stuttgart. Esse jogo também tem uma cotação de favoritismo aqui para o Stuttgart. Esse é um confronto de 2 times que acabaram de subir da Bundesliga 2. E o que eu tenho para dizer aqui para vocês? A minha posição nesse jogo, seja de match odds ou seja de gols, vai ser exclusivamente em cima do Arminia, ou seja, o Arminia vai ditar o que eu vou fazer. Como assim? Se o Arminia der a bola para o Stuttgart, deixando o Stuttgart propor o jogo, tá? E o Arminia não estiver conseguindo fazer a sua transição de contra-ataque, não estiver conseguindo recuperar a segunda bola e não estiver conseguindo contra-atacar, eu posso estar contra o Arminia ou back Stuttgart no primeiro tempo. Ou ler a pior equipe em campo ou back o favorito, depende da intensidade. Se eu tenho um Arminia saindo para o jogo, e isso é muito fácil de ver, presta atenção na linha ofensiva do Stuttgart. A linha ofensiva do Stuttgart está próxima do meio campo? Se sim, o Arminia está tentando sair para o jogo. Com isso, eu tenho um Stuttgart com oportunidade para contra-atacar. Tá? Então, quanto mais alta a linha defensiva do Arminia, mais oportunidade de contra-ataque o Stuttgart deve ter. Se esse cenário se confirmar, eu vou trabalhar o mercado de gols. Tá? Lembrando que se for trabalhar uma longa exposição aqui, só toma muito cuidado para não tentar buscar gols demais, né? Porque a gente tem um Arminia que não tem marcado tanto nessa competição, o ataque não é tão efetivo quanto o do Stuttgart e a gente pode ter problemas aí. Então, se for buscar gols, tenta buscar mais pensando que o Stuttgart vai marcar, tá? Então, Arminia recuado, chamando o Stuttgart para cima e não conseguindo contra-atacar. Possível match odds a favor do Stuttgart ou contra o Arminia. Arminia saindo para o jogo e tentando fazer trocação com a linha ofensiva do Stuttgart no meio campo. Oportunidade de contra-ataque e mercado de gols. Beleza? O jogo do Freiburg com o Frankfurt também é um jogo muito interessante para mim. Aqui eu já vejo possibilidade de trabalhar o mercado de gols. Desculpa, do match odds, mas é preciso tomar cuidado, tá? O Freiburg vem num excelente momento, apesar da derrota para o Bayern de Munique, que foi uma derrota de cabeça erguida, não teve problema nenhum.
Acho que o Freiburg jogou bem, perder para o Bayern é uma situação normal. E o Frankfurt vem numa fase muito boa, são 4 vitórias seguidas, né? Então os dois times vêm num momento muito bom. O trio ofensivo do Frankfurt voltou a dar liga. O Freiburg também está jogando muito, muito bem, né? A característica de bola aérea do Freiburg também é muito boa, né? O Frankfurt tem uma bola aérea e um contra-ataque excelente. Assim, é um jogo, na minha opinião, muito, muito, muito parelho. Muito parelho, né? O que me agrada bastante é o seguinte: o Freiburg, geralmente, ele gosta de mandar os seus jogos, geralmente ele gosta de propor os seus jogos quando ele está bem no jogo, e o Frankfurt tem um contra-ataque mortal. Então, assim, eu não aconselho trabalhar o mercado de match odds nesse jogo. Tá? Por mais que eu gostaria de trabalhar, as características das equipes elas me indicam muito mais no mercado de gols e uma possibilidade alta de se estrepar no match odds aqui, que é estar a favor do Freiburg, tomar um contra-ataque letal do Frankfurt, ou então tá contra o Frankfurt, tá contra o Frankfurt, não leia o Frankfurt e tomar esse mesmo contra-ataque. Enfim, pro meu método, o que eu vou buscar é mercado de gols, aqui eu não vou mexer no match odds desse jogo, a não ser que um time esteja completamente sendo anulado em relação ao outro. Coisa que eu não acredito tanto, mas pode acontecer, a gente não consegue prever o futuro, beleza? Favoritismo, na minha opinião, não existe. Aqui eu consigo apontar que o Stuttgart é favorito. Aqui não. Aqui tá muito parelho. Tá? Muito parelho mesmo. Leipzig e Union Berlin. Mais um jogo dificílimo aqui. Muito difícil confiar nessa cotação do Leipzig a 1,50 contra um time tão bem treinado como o Union Berlin. Né? Se a gente parar para pensar aqui, ó, o Union Berlin não perde a 3 jogos. Ambas times marcam nesse confronto aqui. Os dois têm os mesmos números, né? 8 em 10, ou seja, são times que tomam e fazem gols. O Leipzig vem a 3 jogos vencendo consecutivamente e não perde a 5. Tá? É logicamente um confronto onde... tá errado isso aqui, ó. O Leipzig não vem de 3 vitórias, não. Será que é o confronto direto? É o confronto direto. O Leipzig venceu os últimos 3 confrontos e não perdeu a 5. Ou seja, tem um tabuzinho aí contra o time do Union Berlin. Mas eu reforço que o Union Berlin, para mim, hoje é um dos times mais bem treinados da Bundes 1. O melhor time de escanteio da competição, um dos melhores times de cabeça da competição. Tá? Vai pegar o Leipzig, que a gente sabe muito bem que tem uma força boa, né? Mas não jogou bem no último jogo, na minha opinião, contra o Wolfsburg. Não foi um jogo excelente, tá? Então, tomar bastante cuidado nessa situação aqui de se expor a favor do Leipzig somente porque camisa do Leipzig ou posição na tabela ou pressupor que o Union Berlin, pelo nome do time ou pela logo do time, é um time feio, é um time que não joga nada, porque tem gente que é assim, né, no início. Não, o Leipzig vai ganhar porque, quem é o Union Berlin? Cara, o Union Berlin é um dos times mais bem treinados da competição. Ele vai conseguir defender o Leipzig se ele tiver num bom dia de defesa, se estiver afim. É um time que tira muitos espaços, não é um time que vai jogar para cima do Leipzig para propor jogo. Vai jogar no seu campo de defesa, vai jogar compacto, vai jogar marcando, provavelmente depois da linha de meio campo, vai dar a bola para o Leipzig, vai dar sim impressão para a gente que é um jogo de back, mas toma muito cuidado com os contras do Union e principalmente com qualquer bola aérea que o Union Berlin for pôr na área. Cuidado, gerencie a sua posição, tá bom? Augsburg e Bayern de Munique, que é muito difícil fazer algum tipo de análise. O Augsburg não vem numa fase muito boa na competição, vai ficar ali no meio de tabela como é de costume, mas os últimos jogos eu não tenho gostado do desempenho do Augsburg. Vai jogar com o Bayern de Munique, que até deu um padrão de back no último jogo contra o Freiburg, se distanciou bastante dos adversários, né? Leipzig com 32, Leverkusen com 17, com 32 também, 17 jogos. Esse jogo aqui é um jogo para buscar recuperação do Bayern, caso ele saia atrás, back Bayern, caso ele comece bem, goleada do Bayern. Para quem tem método, é um jogo que tem oportunidades a favor do Bayern. Não trabalho tanto a Premier League, mas hoje temos City e Aston Villa, para quem se interessa por uma cotação um pouco mais baixa. Cabe aqui um back favorito no primeiro tempo, mas eu vou confessar para vocês que eu não tenho trabalhado assim tanto a Premier League. Se eu tiver
por aqui nesse horário. Se não for... provavelmente às 15 horas eu acho que dá para trabalhar sim. Vai estar no segundo tempo ali de Schalke Colônia. Acho que vai ser um jogo que dá para trabalhar. Vou marcar aqui para ficar de olho. Fulham e Manchester United, o líder, o vice-líder da competição contra o 18º da competição. Logicamente um favoritismo grande aqui para o United, só que o United tem uma característica de não começar bem os jogos. Então, para eu buscar um back United aqui a 1,60, 1,65, eu preciso exclusivamente do United jogando bola. Né? Não precisa ser, e eu gosto de comentar isso aqui sempre, não precisa começar jogando desde o comecinho. O United não precisa pressionar o Fulham desde o começo. O jogo pode estar parelho no começo, desde que daqui a algum momento o United se assente no jogo, coloca o Fulham para trás e encaixa o padrão de back. Dentro dos 45 minutos, não tem problema se o padrão vai sair no primeiro minuto, que é difícil, né? Nos primeiros 5 minutos ou nos últimos 20 minutos, não tem problema. Desde que eu tenha confiança, eu provavelmente vou estar lá, tá? Temos a outra semifinal da Taça da Liga de Portugal. O Sporting passou pelo Porto com uma vitória incrível ontem. O Giovani que fez os gols, né? Aos 80 e poucos e aos 94, último lance do jogo, uma vitória impressionante do Sport, numa competição que algumas pessoas dizem que os times portugueses não dão tão importância assim, né? Temos o Braga, que é um time que eu gosto demais, enfrentando o Benfica. Olha essa odd do Benfica, cara. Olha essa odd do Benfica contra o Braga. Coisa que eu tenho que chamar a atenção para vocês. Qual é a escalação? E qual é a motivação? Né? Vai dar importância para essa taça? Vai de fato dar importância para essa taça? Né? Mas está completo. Beleza, agora vamos dar uma olhada na intensidade do time, na importância que ele está dando para esse jogo. É bem plausível de se observar isso no campo, dá para ver. Tá? Então, se tem vontade, dá para trabalhar. Acho essa odd do Braga um pouco baixa contra esse Benfica, mas também acho que o Braga, logicamente, tem muito mais interesse nessa competição do que o Benfica. O Benfica está disputando o campeonato da Primeira Liga e a Europa League, se eu não me engano. Né? E o Sporting Braga, que eu acho que também está na Europa League, acho que não tem chance na Primeira Liga de Portugal e pode levantar um caneco aqui. Então, tomar cuidado. Acha só de baixa, trabalharia, se tivesse leitura, em lei ao Braga, mas pode ser um jogo mais para gols. Tá? Se os portugueses amigos aqui do canal puderem ajudar sobre quem dá mais importância para esse jogo e tal, eu acredito que seja o Braga. Mas não quer dizer nada. Né? Ontem o pessoal comentou que o Porto dava muito mais importância porque o Sporting estava focado no campeonato português e o Sporting foi lá e virou nos minutos finais. Tá? E aí vamos para o nosso... Antes de falar do Brasileirão, vou falar dessa Copa Itália, que aí fica mais fácil. Juventus pega o Napoli, o Napoli, às 17 horas, 5 horas aqui do Brasil, na final da Supercopa da Itália. 2,40 para a Juventus, 2,90 para o Napoli, jogo muito parelho. A única característica que me chama a atenção aqui são os chutes de fora da área do Napoli. O Napoli tem feito isso com maestria. Não é um time que eu gosto de trabalhar. O Napoli não é uma equipe que me agrada para trabalhar. Não tenho assim tanta confiança. Principalmente quando é para separar para trabalhar back favorito e etc. Mas é indiscutível que o Napoli pode sim complicar a vida da Juventus aqui. Eu ainda acho que a Juventus não se encaixou com o Pirlo, que ainda vai demorar um pouquinho. Eu não gosto do meio-campo da Juve, acho muito estranho. Mas a Juventus tem que ser respeitada pelo elenco que tem, né? É muito forte nessas Copas. Bola aérea da Juventus continua sendo uma característica ok, não é impressionante como a da Inter de Milão, não é impressionante como... Qual é o outro time? O Milan, a Sampdoria, mas pelo fato do Cristiano estar sempre na área, subindo ali, é um time que tem marcado muito de cabeça. E não dá para confundir o ataque baixo do Napoli com a defesa alta do Napoli.
Então não adianta falar, ó, a Juventus é boa de bola aérea, vai marcar gol no Napoli, porque o Napoli tem um time pequeno. O Napoli tem alguns jogadores muito pequenos, de verdade, e a gente sabe quem são, né? Mas quando o Napoli vai cabecear, vai para frente, leva os seus jogadores de defesa, porque são altos, e quando defende, logicamente, também. Então, esse padrão de que a Juventus, eu escutei esse comentário antes, que a Juventus vai marcar porque os escanteios do Napoli, eles não precisavam jogar na área porque os atacantes são muito pequenos. Não, vai os caras grandes para lá também. Mas é um jogo muito parelho aqui para falar alguma coisa. Eu ficaria totalmente com o match odds. Acho que o mercado de gols aqui é truncado para uma final. Acho que é muito espaçado buscar um over de longa exposição aqui, por exemplo, um 3,5. Também acho espaçado buscar alguma coisa de over à frente, se o jogo estiver muito truncado. Então esse é um jogo que, se eu for trabalhar o mercado de gols, eu vou trabalhar no final, no limite, se o jogo estiver empatado, ou se tiver um time ganhando e o contra-ataque for iminente. Mas é um jogo para match odds, talvez para ler a pior equipe em campo, tá? É um jogo muito truncado, na minha opinião. E vamos falar do Brasileirão. Obviamente não vou conseguir acompanhar todos os jogos, mas eu queria dar uma pincelada aqui no Brasileirão. Primeira situação é do Botafogo. Botafogo, cara, com todo respeito à minha família, que a maioria deles são botafoguenses, e aos torcedores do Botafogo, o Botafogo, sim, se ele quiser sair dessa situação, ele tem que vencer praticamente todos os jogos restantes. Faltam 8 jogos, o Botafogo tem 23 pontos, né, e o Botafogo tem que começar a vencer jogo imediatamente e não parar mais. E como eu falei daquela situação do Schalke, o Botafogo é um time que quando sai na frente é um Botafogo e quando sai atrás é outro. Emocionalmente existe uma defasagem muito grande. Quando está 0-0 é diferente, quando está perdendo é diferente. O Botafogo, para recuperar, o último resultado que o Botafogo conseguiu recuperar perdendo de 1-0 foi contra o Curitiba, fora de casa. E mesmo assim, porque o Curitiba ainda desperdiçou um pênalti no último lance do jogo, com o Sabino, se eu não me engano. Então a situação emocional do Botafogo é pior do que talvez a situação técnica. Porque às vezes os caras sabem jogar bola, mas emocionalmente os caras estão esgotados, né? Mas ainda tem chance. É remota pra caramba, é muito remota. Mas ainda tem chance, tá? Então, o Atlético Goianiense, na minha opinião, com 36 pontos ainda não está salvo, precisa pontuar. Vem de uma derrota para o Galo. Não vem numa sequência muito boa. Nos últimos 4 jogos não venceu. Mas o Botafogo vem de 4 derrotas seguidas, né? Então, obviamente, essa odd mais baixa do Botafogo aqui é pela necessidade. Mas não é porque o time necessita que ele vai vencer. Então, cabe aqui possibilidade de se trabalhar em lei ao Botafogo somente se for um jogo de trocação, onde o Atlético Goianiense não tome conhecimento do Botafogo e vá para cima do Botafogo, tá? O que eu acho que pode ser o cenário desse jogo? O cenário mais plausível seria o Botafogo propondo o jogo e o Goianiense no contra-ataque. E aí é uma coisa perigosa, porque pode dar pra gente uma leitura de estar alheio ao Atlético Goianiense, porque o Botafogo vai estar propondo o jogo no seu campo ofensivo, mas o Botafogo defende mal pra caramba. O Botafogo toma muito gol. 46 gols na competição. Ó, os piores: Goiás com 47, Bahia com 51 e Botafogo com 46. Então, assim, como confiar na defesa do Botafogo, mesmo que o Botafogo esteja lá em cima, propondo o jogo e tentando fazer o seu gol? Fica complicado, né? Então, talvez seja um jogo para não fazer nada para os meus métodos. Porque o mercado de gols talvez seja muito espaçado pela qualidade. Não acho que vai ser um jogo com muitos gols, mas isso aí é só achismo. E fica complicado me expor aí contra o Botafogo, sabendo que o Goianiense também não é isso tudo, e contra o Goianiense, sabendo que o Botafogo pode tomar um contra-ataque a qualquer momento. É muito difícil analisar esse jogo, muito difícil. Acho que nem para ler por equipe isso aqui presta. Jogo difícil, cara. Difícil. Bahia e Atlético Paranaense. Bahia é o time que mais marca de cabeça na competição, junto com o Inter. E é um dos times que mais toma de cabeça na competição, junto com o Inter também. O Inter também é um time que toma muito de cabeça. E essa odd de 2,10 para o Bahia também está mais implícito aqui, acho que a necessidade do que praticamente a qualidade. O Atlético Paranaense vem numa sequência boa. O Bahia não vence há 10 jogos e o Atlético Paranaense não perde há 5 jogos, né? Na sequência,
um contra o outro, olha isso. Olha isso. O Atlético Paranaense venceu os últimos 6 jogos, tá? Ele não perde a 8. Isso aqui é complicado pro Bahia, viu? Isso aqui me indica, por números, um Lei Bahia. Só que eu não trabalho com números, eu trabalho com leitura. Então, o único máximo que eu vou levar em consideração aqui é a qualidade aérea do Bahia. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque, como eu comentei, o Bahia é o time que mais sofre gol na competição. Se eu tenho a pior defesa da competição, jogando contra o Atlético Paranaense, que deve jogar no contra-ataque na transição, cara, toma muito cuidado. Eu tomaria muito cuidado, eu pisaria em ovos aqui para trabalhar um back Bahia ou um lay cap. Porque pela necessidade do Bahia, o Bahia vai se expor, precisa pontuar, é uma rodada importantíssima, que o Bahia também tem um jogo a menos, precisa fazer 3 pontos. E olha, pode ser o Marapuca aqui, hein? Se vencer, excelente, para o Bahia é ótimo, maravilhoso. Agora, o Atlético Paranaense vai jogar o quê? Na boa. Não briga por mais nada. Vai ficar ali na zona do Sul-Americano, não briga por mais nada, já passou aquela fase ruim de cair, não vai cair. Eu acho que vai jogar na boa para cima do Bahia, hein? E um time na boa contra o time desesperado, cuidado para quem fosse expor nesse match odds aí. Grêmio e Galo, para mim, odds corretas. O Grêmio sempre causa muito problema para a equipe do Galo. Tem um bom time, tem uma boa bola aérea, um dos times que mais marcam de escanteio na competição. E vai pegar o Galo, que a defesa do Galo até hoje não me convenceu. Tá? Como que vai ser o cenário desse jogo? Eu não sei. Se é o Galo dando a bola pro Grêmio propor jogo e fazendo o contra-ataque, ou se é o Galo propondo o jogo e eu deixando o Grêmio no contra-ataque. Para mim é um jogo muito mais truncado do que parece, muito mais difícil. Jogar contra o Grêmio é sempre muito difícil, né? O Grêmio não vai deixar o Inter escapar assim na tabela do Brasileirão, estão sempre disputando um com o outro ali. O foco do Grêmio é sempre ver onde está o Inter. É uma disputa direta pelo título, o Grêmio ainda tem chance de ser campeão sim, né? 29 jogos, ele e o Atlético. O pior resultado possível aqui seria um empate para os dois, né? Então, eu prefiro pular esse jogo, prefiro não fazer, acho que não é jogo para gols, não quer dizer que não vai ser jogo para gols, tá? E não pretendo trabalhar também o match odds, acho que é um jogo para se observar, um jogo chave aqui. O que me faria entrar nesse jogo seria um cenário específico, que seria o Grêmio atacando o Galo completamente lá em cima e o Galo saindo para o contra-ataque. Para isso acontecer, talvez o Galo já esteja ganhando de 1-0. Então, se o Atlético Mineiro abrir o placar e recuar e tem o Grêmio em cima, o Grêmio vai alçar a bola na área para caralho, porque eles fazem muito isso e são muito bons, mas o Galo vai ter o contra-ataque. Tá? Aí sim pode ser um cenário para buscar um over limite aqui. Curitiba e Fluminense, já tem 23 minutos, deixa eu acelerar aqui. Curitiba e Fluminense, nossa, confronto nivelado também por baixo, com todo respeito à fase do Fluminense de pontuação, mas o Fluminense não vem jogando um bom futebol. Aqui, mais uma vez, um time desesperado contra um time tranquilo, né? O Curitiba vai para cima do Fluminense, vai se expor aqui, ainda tem chance de escapar do rebaixamento, e o Fluminense vai jogar na boa, vai jogar no contra-ataque, vai jogar na transição e vai jogar na bola aérea, porque o Fluminense também é um time mortal na bola aérea. É o Flamengo que o diga. Então, na minha opinião aqui, mais um jogo para não fazer nada. Jogo para mim, tá? Isso que não quer dizer que você não possa trabalhar. Eu prefiro ficar de fora. Às 21h30 nós temos São Paulo, o Red Bull Bragantino a 1,70 contra o Vasco a 5. Por quê? Por que o Bragantino em 12º e 38 pontos está a 1,70 contra o Vasco em 15º? O mercado pesa bastante a favor do Bragantino, hein? Tudo bem que o Bragantino vem de bons jogos, empatou com o Galo, venceu o São Paulo de goleada, venceu o Ceará no último jogo. O Bragantino vem numa fase muito boa, mas será que 1,70 é uma odd justa para o Bragantino contra o Vasco? Não sei, cara. Estou em dúvida. Estou em dúvida. Mas também não queria me arriscar em ler Bragantino nesse jogo. O Bragantino chuta bem de fora da área, tem uma boa bola aérea. Cara, difícil, cara. Difícil. Talvez seja mais um jogo que eu não faça nada. Me parece uma armadilha aqui.
Me parece uma armadilha, toma cuidado. E o jogo do dia, mais importante da rodada, provavelmente, além de Grêmio e Atlético Mineiro, é o vice-líder contra o líder, né? São Paulo a 2 e pouco na Betfair, contra o Inter, próximo de 4 e pouco aqui na Betfair. Confronto muito difícil. Existe uma promoção para esse jogo lá no meu Telegram. Se você quiser trabalhar uma odd do São Paulo a 24, se você não tem conta ainda, para novos usuários, a Betfair está oferecendo uma odd de 24 para o São Paulo vencer o Inter. Essas promoções que a Betfair estão mandando estão bem zicadas, né? Quando ela fala, ó, São Paulo vence, aí ele não vence. Ambas marcam no Santos com Boca, aí não tem ambas marcam. É zicado, mas é uma odd de 24, tem valor, tá? Mas você só pode colocar até R$10. É para novos usuários, não adianta. E dá uma olhada nos termos de uso se você for participar. Eu vou deixar o link também aqui na descrição. Por que eu acho que é um jogo chave pra caramba isso aqui? Eu vou tentar não demorar tanto, mas se você chegou até aqui, você tá afim de escutar. O São Paulo vem de 3 jogos sem vitória. Esse pode ser o 4º. Se esse for o 4º jogo sem vitória, se o São Paulo perder, o Inter assume a liderança do campeonato, né? Eu acho que o problema do São Paulo hoje é muito mais emocional do que tático. O São Paulo nunca foi um time que jogou muita bola, mas o São Paulo sempre foi um time muito coerente, muito na média, muito tranquilo. Jogava sempre... Um dos 2 tempos o São Paulo sempre vai jogar bem, ou o primeiro ou o segundo tempo, né? Só que eu acho que a fase do São Paulo agora, ela está muito abaixo da média nesses 3 últimos jogos. Então, para mim, é uma parte mais emocional, tá? Desde que foi eliminado para o Grêmio na Copa do Brasil, o São Paulo não vence, né? Foram 2 derrotas, uma pro Santos, uma pro Red Bull Bragantino e empatou com o Cap na última rodada fora de casa. E o Inter, cara, tá numa sequência maluca de 6 vitórias seguidas. Não perde a 8 jogos. Ou seja, pro outro lado, a gente tem um Inter muito acima da média, porque, vamos ser sinceros, o Inter também não joga um futebol esplendoroso. Nenhum time brasileiro está jogando um futebol esplendoroso, tirando o Palmeiras, talvez, que esteja numa fase muito boa. Então, eu acho que, na minha opinião, o São Paulo está abaixo da média e o Inter está muito acima da média. A tendência é isso se ajustar. Se vai ser nesse jogo ou não, eu não sei, mas o nervosismo aqui é todo do São Paulo. Porque o São Paulo é que está a 3 jogos sem vencer, é o São Paulo que está vendo os times começar a cheirar ele no cangote ali já, ó. Olha lá a tabela. Se o Galo vence o Grêmio, o Galo vai a 56. Entendeu? Então, assim, tem muita gente chegando. Essa rateada do São Paulo foi num momento muito ruim, num momento muito que não era para isso acontecer nesse momento. E essa arrancada do Inter, cara, dá muita tranquilidade. Então, assim, mesmo que seja um empate, o Inter não vai ficar chateado com o empate. O São Paulo vai. Então, assim, é um jogo que, se eu for trabalhar alguma coisa, tem que ser exclusivamente em cima desse nervosismo do São Paulo. Em Leia o São Paulo, se houver leitura, tirando o clubismo de lado aqui, se houver leitura para trabalhar um Leia São Paulo, se o Inter começar bem, explorando a saída de bola do São Paulo, porque a saída de bola do São Paulo é muito ruim, tem sido muito ruim, e explorando as bolas aéreas, porque o Inter é um dos times que mais marca de escanteio de cabeça na competição, a gente pode ter um São Paulo se complicando aqui, tomando um Leia para correção, tá? Muito cuidado, mas pode ser isso. O que eu venho para buscar nesse jogo é um nervosismo do São Paulo e uma possível correção de preço nesse match odds do São Paulo no início do jogo. Se o São Paulo estiver muito bem, muito maduro, jogando bem no primeiro tempo, eu não vou fazer nada, eu vou ficar de fora, tá? Mas se você tiver contra o Inter em alguma situação, o São Paulo está jogando muito bem, estou a favor do São Paulo. Se você estiver trabalhando contra o Internacional ou back São Paulo e tiver uma bola parada para o Inter, cuidado, tá? Muito cuidado. Olha, rodada muito difícil, não só aqui na Série A, mas também no Alemão. Esse jogo da Juventus com o Napoli também me parece muito difícil. O jogo com Braga e Benfica também muito difícil de ler. Hoje é uma quarta-feira difícil, tá? Então vamos tentar ter gestão, vamos tentar ter calma, vamos tentar estar vivo para a próxima quarta-feira, né? E é isso, cara. Devagar e sempre. Não dá para fazer todos esses jogos aqui. Impossível. Tenta filtrar o que você faz. No Brasileirão, provavelmente vou pular o jogo do Botafogo, vou pular o jogo do Bahia, vou pular o jogo do Grêmio, vou pular o jogo do Curitiba. Talvez eu faça só o jogo de São Paulo. Não sei. Tá?
Toma bastante cuidado. Tá uma quarta lotada de jogos, não dá para fazer tudo, não dá para querer buscar tudo. E às vezes vão ser jogos que vão mudar ali o cenário imediatamente, você vai estar prestando atenção em outra coisa e não vai ver. Então cuida do seu dinheiro. Valeu? Uma excelente quarta de trabalho para vocês. A gente se vê amanhã. Um abraço.